como fazer beats orgânicos no estilo do Daz. Aí você pode olhar o beat e falar, ah, mas não tá igual. Claro, porque eu peguei as técnicas, os elementos e eu fiz do meu jeito, do meu estilo de sample, do que eu faço. Mas hoje você vai aprender como você consegue utilizar aqueles efeitos orgânicos e accents que ele utiliza nas samples dele. Vamos embora pro vídeo. Primeiro vamos falar dos elementos que compõem geralmente os beats do Daz. Tem uma consistência muito grande nesses elementos. Geralmente os sons que ele utiliza são muito filtrados, principalmente no agudo dele. Por que isso? Porque ele dá esse fio um pouco de debaixo d'água. Se você tá no FL Studio, o tipo de filtro que eu tô falando é um filtro bem conhecido, que é quando você clica aqui e vem 400 Hz e corta aqui. Esse tipo de filtro é forte, dá esse efeito debaixo d'água, e é exatamente isso que a gente quer. Segundo ponto, rapaziada, sons muito leves, tá? Nada muito pesado e com muitos raios, mas a premissa básica é isso, trabalha com sons leves, muitos filtros e a separação estéreo das coisas também é muito grande. Então vamos começar. Se vocês olharem aqui na minha tela do Ableton, a primeira coisa que eu tenho nessa sample de verdade é esse accent aqui. Primeira coisa, rapaziada, progressão 1/4. Como que você fez isso, mano? Não sei o que. Rapaziada, vocês pegam qualquer sintetizador. O que eu peguei em específico foi um sintetizador que eu mesmo criei, tá? Aqui no Phase Plant. O que acontece? Esse pack é basicamente um pad. Então eu vou tocar aqui pra vocês um acorde pra vocês verem do que eu tô falando. Para vocês que não são nerds do sound design, o que acontece, tá? Eu peguei algumas ondas sonoras e eu automatizei com o LFO o detune delas. Isso basicamente cria um problema de fase meio estranho que dá essa coisa wide que fica se movendo. A premissa é essa. Coloquei bastante delay, bastante reverb, enfim, eu fiz esse som de scratch. Depois de ter feito esse som que começa a graça, tá? Eu utilizei um plugin chamado Rolling Sampler. Se vocês perceberem aqui no meu accent, estão percebendo que ele tem esse fio um pouco orgânico, esse parece que tem algo, uma ressonância se movendo. Exatamente isso que a gente vai criar. O que vocês vão fazer é que vocês vão, no VST que vocês tiverem, pegar um filtro e o que causa esse efeito é isso daqui, notem. É esse tipo de movimento com o filtro. E a gente precisa gravar esse movimento. Então, qual foi a técnica que eu utilizei? Eu peguei esse plugin aqui que eu tenho, que se chama Rolling Sampler. E vocês estão vendo que o que a gente tocou tá gravado aqui. Agora eu posso só pegar e arrastar. Um one shot de accent super fácil. Só isso daqui é o segredo assim de 500 one shot. Brasileiro, gringo. É assim que eles fazem accents. Uma das técnicas avançadas de sound design. E foi exatamente isso que eu utilizei, tá? No FL, como vocês vão fazer isso se vocês não têm esse plugin, né? Estamos aqui na tela do FL e você vai utilizar o Edison ao invés desse plugin, tá? E aí, rapaziada, o que vocês vão fazer quando vocês estiverem no FL Studio? Que eu sei que a maioria de vocês utiliza o FL. Eu vou pegar um preset aqui aleatório só para demonstrar isso. Eu vou pegar uma Kia e vamos fazer um acorde menor, que foi o mesmo acorde que eu utilizei naquela. A gente vai colocar um filtro nesse canal para fazer aquela técnica de girar o filtro. Só que a gente vai vir aqui no meu Edison, a gente vai clicar em Detach para a gente poder sair desse canal sem o Edison fechar. Então, ó, perceba. E a gente vai segurar esse botão de gravar. Clicou aqui de novo, pegou esse filtro e vamos embora. E agora, rapaziada, a gente tá aqui com o mesmo efeito orgânico de accent. Então bora pegar isso daqui, fazer um chop. Colocar aqui, pegar mais um equalizador. E pronto, foi simples assim de fazer isso. Técnica avançada. Utilizem para produzir one-shots e o que vocês quiserem, basicamente. Depois de a gente fazer essa técnica de manipulação de som para criar esse som orgânico, eu vim e eu dei mais uma manipulada. Então eu peguei esse áudio e eu inverti ele aqui e coloquei 12 semitons acima. Vocês vão perceber que é a mesma coisa.
Já aqui, eu diminuí ele 5 semitons para baixo. Desculpa, eu diminuí 7 semitons para baixo. O que significa isso? Que agora eu tô no meu quarto acorde. Lembra, eu fiz uma tríade menor, como eu mostrei para vocês lá no piano do FL. E aqui eu tô no meu quarto acorde, então foi 1 e 5. E aqui a gente tem aquela mesma inversão. Então, rapaziada, coisas nada complexo, coisa super simples por enquanto. Depois, o que eu fiz? Eu adicionei um violão. Então, eu já tava com essa ideia dos acordes e eu já tava com a progressão 4. O que eu fiz foi tocar isso daqui no meu violão. Foi essa progressão repetidas vezes, tá? E não tem nenhum segredo. Vocês já estão vendo a vibe que tá montando daí. Só que o que acontece, rapaziada? Isso ainda tava precisando de uma consistência, de uma manipulação. Por quê? Porque lembra que eu já tinha manipulado bastante aquele accent que a gente iniciou a sample? Isso ia precisar ficar um pouco mais naquela vibe. Então eu vim aqui e fiz a mesma técnica para deixar com aquele fio orgânico de manipulação do equalizador, levantando um pouco das ressonâncias. E o que a gente fez foi, lembra, isso daqui. Depois foi só eu colocar um chorus em 22%. E olha como é que esse violão ficou. Então, rapaziada, olha já como é que já deu esse fio bastante diferente pro violão. E vamos ver junto com o accent para vocês verem como a consistência dos efeitos combinou bastante, ó. Depois disso foi o seguinte, eu criei uma melodia de violão e ela ficou assim. O que eu fiz nesse violão? Coloquei um NS1, dei uma equalizada nos agudos e tirei um pouquinho dos graves. Coloquei um RC20 para poder dar um pouco de wobble e um pouquinho de distorção, mudando um pouco do tom também. E por último, um glue compressor. Por quê? Porque tinha bastante dinâmica saltando, tá? Depois, eu fiz aquela mesma técnica de renderizar com o filtro balançando. E a gente ficou com esse violão aqui, olhem. Vou tocar junto com o violão para vocês pegarem. Ficou muito maneiro. Depois foi só eu adicionar um coro e alguns compressores, o chorus de 30%, isso para dar aquele spread dentro do campo estéreo, tá? Depois disso, rapaziada, eu fiz um perk loop, porque isso é uma coisa também que eu vejo muito nos beats do Daz, é a presença de perk loops mesmo nas samples. Como eu fiz esse perk loop? Eu literalmente peguei minha guitarra e fiz isso daqui. Só que eu dei uns cortes, manipulei pra deixar com um ritmo mais interessante. Só que todo o perk loop a gente fez com um violão. E isso é muito foda, porque isso que vai fazer a parada combinar. A gente tem características sônicas semelhantes. O violão tá sendo tocado na mesma madeira que eu tô batendo. Então assim, não é 100%, mas esse tipo de consistência bem sutil também deixa o som mais coeso. Outra coisa que eu fiz foi na questão da manipulação. Vocês vão perceber um EQ aqui, que é pra deixar com essa característica de debaixo d'água. Por quê? Porque, como eu disse, a gente quer essa vibe um pouco debaixo d'água. Tanto é que vocês perceberam que aqui na minha guitarra, eu também equalizei o meu high. Então a gente ainda continua mantendo consistência e eu coloquei um A-pedal. O que é um A-pedal? É basicamente a mesma coisa que a gente fez com aquela técnica do fio. Só que o A-pedal, ele faz isso automatizado. Eu não preciso clicar em nada. Isso só tem no Ableton. Infelizmente, não conheço esse bagulho na FL. Mas, enfim, você pode recriar da maneira que eu ensinei pra vocês. A última coisa foi um utility pra deixar no mono, porque eu queria que o perk loop ficasse centralizado, claro. Note como o perk loop parece que tá parece que é líquido por causa desse wah pedal. Então deixou com uma característica muito interessante, tá? Rapaziada, depois disso, colocamos o quê? Uma guitarra. Essa guitarra, como a gente fez?
Vocês não vão conseguir ouvir muito bem porque a guitarra tá sem amplificador, rapaziada. Só que a parada da guitarra é que a gente pegou esses mesmos acordes, a gente tem meio que um slide. Então aqui, ó. Foi exatamente isso que a gente fez com os acordes. E esse slide é muito comum de você ver nesse tipo de música um pouco mais funk. Me lembrou bastante essa vibe. Então, eu já tava com isso em mente na hora de fazer. E se vocês notarem, eu coloquei um simulador de efeitos para guitarra, né? O Guitar Rig aqui. E o preset que eu utilizei foi o Funk Wah. E olha que insano, né? A gente tá mantendo essa consistência de ter esse efeito de wah, desse wah, essa coisa líquida, esse fio orgânico. É o que a gente tá tentando colocar o nome em todos os lugares. Todos os efeitos eu manipulei para ter essa vibe. Então vocês podem ver que a consistência de efeitos é o que faz a seleção de som da sua sample. E depois eu coloquei um filtro aqui, tirando um pouco do high, deixando menos brilhante, um pouco do low para não dar clash com outras frequências. Eu peguei um wider e eu deixei um pouco estéreo isso daqui. Então, rapaziada, vamos ver o resultado final dessa guitarra. Esse daí é o quarto acorde sendo tocado. Depois disso, eu peguei o meu baixo e eu fiz essa melodia aí, rapaziada. Coisa simples também. Efeitos. O que eu coloquei para deixar esse baixo de uma maneira boa? Eu coloquei esse Bass Reader, que para ser muito sincero, eu não sei exatamente o que ele faz. Parece que ele dá uma comprimida, talvez, no meu baixo. Só que eu não consegui entender muito bem. Eu sei que ele deixou o baixo com uma faixa dinâmica melhor. Depois eu coloquei o Voltage Amp Bass Stereo. Isso tá fazendo o quê? Dando uma distorção, basicamente, um drive. E por último, a gente tem um Proc 3. E o Proc 3 é interessante, porque a gente tá tirando um pouco abaixo de 50 Hz. Isso por quê? Porque aqui tem um subgrave, sei lá, eu não gosto muito de subgrave dentro da sample. Torna mais difícil o processo de adicionar o 808 depois. Outra coisa foi que a gente pegou essa banda aqui, diminuiu aqui no 1000 Hz. Por quê? Porque, rapaziada, a gente acabou de adicionar drive. O que drive faz? O que distorção faz? Adiciona harmônicos. Quer dizer que essa área aqui, ó, toda onde mora os harmônicos do meu baixo, vai ter mais coisa ali. Tá? Ela vai estar mais cheia. E é por isso que a gente tira um pouco para dar espaço para as outras frequências que já estão aqui nesse mid-range sobreviverem. E a última corte que a gente fez foi esse corte aqui no side. O que é side? É informação estéreo do meu baixo cortando todo o low do side. Por quê? Isso daqui é basicamente para a gente conseguir fazer toda a informação muito grave do nosso grave ficar em mono, tá? Porque a gente tem muitos problemas de fase quando a gente faz a informação mono ficar estéreo. Quer dizer, a informação do grave ficar estéreo. E é por isso que tem esse corte aqui. Então tudo daqui pra cá tá em mono. Fechou, rapaziada? Vamos ver o resultado do baixo agora com todos os efeitos. Foi só isso que a gente fez. O ponto agora é o seguinte, a gente renderizou toda essa sample e a gente fez umas manipulações finais para dar a cara final dela. Então vamos lá para minha chain final de efeitos. Primeira coisa, um RC20 dando um pouco de noise e alterando um pouco o tom. Segunda coisa, CLA estéreo. O CLA estéreo tá aqui pra gente dar uma comprimida, diminuir um pouco a faixa dinâmica da minha sample e deixar tudo mais colado, tá? Terceira coisa, outro RC20 dando um pouquinho aqui de reverb, um magnetic para dar um pouco de textura, fazendo um corte aqui, ó, no high, no low e dando mais uma alterada no tom. Depois um sound shifter aumentando um semitom da sample porque eu senti que tava melhor nesse range de frequências. E rapaziada, uma coisa muito importante, foi a última coisa que eu coloquei, foi uma compressão multibanda aqui, o que a gente chama também o OTT, né? Mas enfim, o que eu fiz aqui, se vocês conseguem notar, que eu comprimi bastante os highs. Por quê? Porque lembra do violão, da melodia de violão que eu coloquei? Essa melodia estava muito mais alta, estava com os picos dinâmicos muito mais altos do que o resto da minha sample, o que estava me incomodando demais na hora que eu estava ouvindo. Por isso, eu cheguei e eu coloquei e eu dei uma comprimida muito leve. Vocês vão perceber, ó, que o ratio tá em 2,5, o que deve estar diminuindo cerca de
2 dBs a 1 dB, se pá, até menos. Mas é nesse range assim, 3 dBs a 1 dB, de quando passa do meu threshold, que tá em menos 35 dBs. Então, rapaziada, tá dando uma comprimida bem de leve. Então vamos ver a sample solada e vamos ver o resultado final de tudo. Enfim, muito foda. Agora vamos pro beat. Então, pessoal, aqui eu já tô com o meu projeto aberto na minha tela. Vamos analisar passo a passo o que eu fiz, tá? Primeira coisa que vocês têm que olhar de cara. Quando eu peguei essa sample, eu dei outra manipulada. Eu coloquei no Stretch Mode e eu subi 2 semitons. Por que isso é importante de você saber? Porque geralmente eu amo manipular o tempo das samples com o Stretch ligado. Isso porque, pela natureza do Stretch, eu considero ele até como um efeito, porque ele deixa a sua sample com uns artefatos muito interessantes às vezes. Às vezes é demais, às vezes fica bom. Então, eu gostei de fazer esse tipo de manipulação. Segunda coisa é os chops, né? Vocês vão perceber que eu alinhei para criar um beat mesmo. E eu coloquei, em alguns momentos da minha sample, esse halftime aqui. Então aqui no início, nessa outra parte aqui e aqui no final. Isso tem a ver com arranjo, né? Mas a gente já vai chegar no arranjo. Vamos cobrir primeiro a bateria então e vamos ver como a sample tá sozinha. Outra coisa que eu fiz foi aumentar, né, o BPM. Então a nossa sample estava em 120, a gente botou em 140. Primeira coisa da bateria que a gente colocou foi o 808. E se vocês vão perceber, o 808 ele tá numa simplicidade tão grande. Eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer esse tipo de 808 bem espaçado e bastante repetitivo. Coisa simples. Vamos lá, o que esse 808 tem? Primeiro, rapaziada, você precisa ter só uma pequena frase que funcione. E a minha pequena frase que funcione é isso daqui, tá? Se você assistiu meu outro vídeo de bateria, você vai entender o que eu tô fazendo aqui. Então, ó. Só isso. E o que você vai fazer com isso? Ele é seu motif, é o que você vai repetir. Então, eu vou pegar isso daqui e apenas repetir. E foi exatamente isso que eu fiz. Vocês vão perceber que isso daqui é exatamente a mesma coisa, quase. Com exceção dessa nota aqui, que eu oitavei, e adicionei essa pequena variação. Então, rapaziada, criar ritmos interessantes é pegar uma ideia, duplicar essa ideia e adicionar uma pequena variação. Coisa muito simples, tropa. Aqui, ó. E o que eu fiz aqui foi duplicar isso daqui e pegar essa nota aqui e levantar aqui em cima. Então, novamente, ó, olha a simplicidade que é o que faz. Você tem que saber repetir, tá? Esse é a estratégia máxima para você conseguir beats de alta qualidade. Saber repetir e variar. E aqui, ó, vocês podem ver que foi uma repetição quase igual. Só que aqui no final, eu fiz um arpejo no acorde. Então aqui você tá em Ré menor, né? Porque a gente começou em Lá maior, Lá menor e a gente foi pro Ré menor. 1, 4. Lembra da progressão? Aqui a gente tá fazendo um arpejo. E funciona muito bem. Rapaziada, vamos agora para percussão. Vamos dar uma escutada na percussão inteira pra gente ter uma noção de como o tal bounce dela. É basicamente isso, eu só vou repetindo. Pouca variação também, só dando aquela ideia de bounce, tá? E o que acontece, rapaziada? Primeiro eu tenho um rimshot que tá batendo no tempo. Então, na realidade, tá no meio do primeiro compasso. E o que acontece? O outro rimshot tá batendo no contratempo e só tá repetindo. Então, esses dois contratempos muito utilizados, a gente tirou esse daqui e deixou só esse aqui. E a última coisa, e esse foi o que, na minha opinião, foi uma coisa bem interessante dessa percussão, é que ela não tá batendo em nenhum contratempo. Tá batendo, na realidade, num tempo fraco aqui. Se vocês perceberem, esse é o tempo forte, tempo fraco, tempo fraco, tempo fraco, tempo forte. E isso daqui tá acentuando um tempo fraco, tá?
E a gente só repetiu ela, 2 compassos, repete. Pronto. Uma ideia muito simples. Só que ela tá dando um bounce tremendo junto com o meu 808 e com o meu kick. Agora vamos dar uma analisada no meu hi-hat, que ele foi a coisa mais importante. Lembra que eu falei, rapaziada, que o hi-hat é totalmente feito para você acentuar clap 808? Então, isso é verdade. Só que a coisa importante também é que aqui a gente tem um kick. E esse clap, o bounce, a graça do bounce dele tá muito no kick. Então eu vou solar o kick junto com o meu hi-hat para vocês terem uma noção. Olha como ele tá acentuando toda vez o meu kick. A única vez que eles não batem mais ou menos juntos é nessa parte aqui do hi-hat, tá? Então, ó. Então, esse é o segredo. Escolha uma percussão que você quer acentuar com o seu hi-hat. Tudo junto, olha como dá esse bounce incrível. Uma coisa interessante também foi que, vamos dar uma olhada nessa pattern desse hi-hat. A gente já explicou o que a gente está fazendo, mas eu quero explicar também como eu escolhi variar. Primeiro, vamos pegar e vamos duplicar, e vocês vão perceber que muita pouca coisa é igual. Porque a parada tá mais na acentuação. Só que, em contraste, isso daqui é tudo copiado, repetido. Tá? E isso daqui foi basicamente para a gente conseguir finalizar junto com a melodia. Porque a minha melodia tinha partes que estavam em triplets. Tá? E isso daqui tá seguindo esse bounce de triplet um pouco fora do tempo, pra dar uma groovezinha. Percebi que não tá batendo na grid muito certo, até se a gente colocar, não vai bater muito certo na grid, e esse foi o objetivo. Pegamos, repetimos, adicionamos variação. Tudo é sobre repetição. Então, feito isso, rapaziada, o beat tava completão, não tinha nem mais o que fazer, foi colocar minha tag e ouvir isso daqui. Eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é sobre a minha mentoria. Todos os drums que eu utilizei aqui são da minha mentoria. Rapaziada, querendo ou não, eu posso vender. Se vocês querem um drum kit, só falar, entendeu? Mas a parada é a seguinte. Se você tá querendo aprender teoria musical profundamente, se tá querendo aprender as técnicas de sound design, olha a técnica que eu utilizei nesse vídeo. Tenho certeza que poucas pessoas sabiam disso. Isso é um fato. E se você quer aprender essas técnicas avançadas, como você pode desenvolver os seus próprios patches, como você pode ser único na produção, a minha mentoria é o seu lugar. Se você chegou no final desse vídeo, pai, se você tá vendo, mano, clickbait aí do vídeo pra chamar a atenção da galerinha. Não é necessariamente uma cópia do seu trabalho, tá ligado? Acho seu trabalho foda. Beats insanos e, enfim, rapaziada, tamo junto.